De volta com o Papo Mãe, agora é a vez de conversar com especialistas no assunto. Os nossos convidados, a Janaína Caldas, que é fonoaudióloga. Muito obrigada, Janaína. Júlio Santana, querido. Doutor Júlio, né, que é o nutricionista agora, que quero saber muitas dicas. Vocês viram os relatos das mamães no primeiro bloco. Quem é que pode nos ajudar? Meu filho não quer comer. Tipo assim, tá com 3, 4 horas que a criança comeu, a gente chega lá, oferece aquela comida que a gente fez com todo amor, com todo carinho. Ele... O que eu faço? O que faz, doutora? Vamos? Tá, é batata quente para vocês. Assim, quando a gente fala em alimentação, a gente tem que entender que a alimentação, ela não é o ato de comer, né? Ela é uma refeição e ela precisa ter todo um ambiente propício, precisa ter conforto, precisa ter segurança. A criança, ela só vai comer se ela tiver segurança, se ela tiver conforto, se ela tiver interesse, porque a mastigação, né, que é o primeiro passo para uma boa alimentação, ela é um ato aprendido. Então, a mãe precisa, até oriento muitas mães, olha, vamos conversar, eu vou te ensinar primeiro como você tem que oferecer a dieta para o seu filho, como começar, se ele birrar, o que fazer, se jogar, se cuspir, se engasgar, se vomitar. Porque, às vezes, a mãe está tão ansiosa, que é o que elas relataram muito aqui, ela está tão ansiosa que isso passa realmente para o filho, né? Que nem a parte da amamentação. Quando você lembra naquela fase que seu bebê amamentava, você lembra que todo mundo falava, todos os profissionais, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, o ambiente tem que estar bom, tem que ter prazer, tem que liberar hormônio que cause prazer. E a alimentação segue no mesmo, a mastigação segue no mesmo fluxo. Então você tem que estar num ambiente legal, propício. E aquela ansiedade da mãe, quando ela coloca um bebê, primeira vez que muda a consistência da dieta, primeira coisa que ela vai pensar, tensão, né, ele vai vomitar, ele vai ter alergia, ele vai golfar, ele vai cuspir, ele vai comer tudo, vai raspar o prato. Então, isso aí passa. É impressionante, mas passa para a criança. Passa para o bebê essa tensão. Com certeza. E aí, mas não só a culpa da mãe, né, de estar em todo esse ambiente. Às vezes o ambiente é muito propício, é muito favorável, mas o bebê, a criança, eu falo bebê porque essa fase, no primeiro ano de vida, né, essas dificuldades alimentares, às vezes está inerente ao organismo do bebê mesmo. Mas aí lembra que nós estamos falando assim, a mãe teve essa desconfiança, levou no pediatra, descartou refluxo, descartou qualquer outro tipo de doença que possa interferir na alimentação. Não, tá tudo bem, a criança não quer comer porque, enfim, aí é o que a gente vai tentar descobrir. Então vamos lá, uma dica. Muitas vezes essas crianças, elas foram na fase do desenvolvimento do bebê, né? Que é a fase oral, aquela fase oral que é a região da boquinha. Então, quando a gente olha lá atrás no desenvolvimento dele, a gente vê que é um bebê que dormia sem um vedamento labial e aí acabou perdendo a propriocepção. É um bebê que não pegava os objetos e levava, fazia a relação mão-boca. Tudo isso tem E isso interfere. Né? Interfere porque ali o bebê já vai começando a conhecer as texturas, a aceitar o padrão. Porque o orifício oral é o primeiro que o bebê aprende. O aprendizado se dá por ele. E a alimentação esse assunto é muito apaixonante. Porque aí ele também é um ato aprendido e ele vai continuar fazendo a aprendizagem dele. Tanto na parte nutricional, que o doutor vai falar, na parte do prazer, como esse aspecto. Então, quando você volta, e aí você precisa realmente voltar para isso para poder ter sucesso na alimentação do seu bebê. Porque se você ficar insistindo, persistindo, aí elas relataram, uma hora a gente consegue. Mas às vezes consegue rápido, às vezes perdura 7 anos, às vezes perdura... E aí gera toda a tensão. Às vezes estressa a criança, a mãe tem que sair da mesa da alimentação, então gera tudo. Então, quando a gente acha o diagnóstico diferencial, que eu chamo, quando a gente procura e investiga direitinho o que não está fazendo a criança aceitar, porque não é o fato de mastigar e engolir. Não adianta ir para terapia, ir para estimulação e ficar, mastiga, engole. Laser, sim, que tem algumas pessoas que fazem esses exercícios. Isso por si só não é suficiente. Isso por si só não. Porque a mastigação, a alimentação vai além disso. Perfeito. Vai além da estrutura oral. Entendi. Júlio, estou muito curiosa, porque a Leiane me contou a história do Nicolas, que ele comia só aquele mingauzinho industrializado, era uma alimentação super restrita, e hoje ela contou com um brilho nos olhos, que isso já mudou muito. Sim. O que você fez, menino? Quero saber tudo. Eu digo que eu não fiz nada, né? Eu sou adepto da simplicidade. O Nicolas é uma criança autista, ele tem algumas limitações, né? Ele tinha uma série de problemas decorrentes da alimentação dele, né? E o que a gente procurou? Procurei uma terapia onde eu podia, através do alimento, resolver alguns problemas
que ele apresentava. Então, o que a gente nota normalmente com relação ao autista? Que ele vai receber terapia comportamental. Tá. Né? Não é esta palavra, mas eu acho que para a gente tratar de uma forma mais inteligível, essa criança muitas vezes vai ser adestrada. Tá? E eu não acredito que é interessante. Eu acho que naturalmente a gente não consegue adestrar ninguém. Tá? E fazendo várias pesquisas, eu encontrei que é possível, né, que tenha ocorrido, né, na formação do cérebro do autista, lá no 3º mês da gravidez, aliás, no 3º trimestre da gravidez da mãe, uma alimentação que oferecesse muita glicose para o cérebro do feto ainda, pode desencadear um distúrbio, né, na formação do cérebro, que ao longo do primeiro ano até os 18 meses vai desencadear uma possibilidade do diagnóstico do espectro do autista. Tá, mas em termos práticos, pois o que você falou? Então, o que eu fiz? Né? O que nós fizemos? A gente procurou uma alimentação que levasse pouca glicose para o cérebro dele, e aí nós incluímos, né, como um suplemento, alguns ácidos graxos específicos que se transformam na hora da digestão em corpos cetônicos, que é uma forma de energia que o cérebro usa. Então, eu troco a energia que o cérebro dele, Nicolas, estava utilizando. E para ele aceitar essa alimentação? Assim, a alimentação dele aí que está. A gente tem esse dogma, um estigma que fala que o autista ele tem uma preferência por texturas, por cores e tal, mas isso está ligado à condição do cérebro dele alimentado por glicose. Quando a gente muda a condição do cérebro dele alimentado por corpos cetônicos, ele passa a ter uma organização do cérebro. Então, ele passa a ter um discernimento, ele passa a ter uma interação, ele passa a ter autocontrole, e aí ele vai aprendendo. E passa no a ter caso uma do mãe muito Nicolas, feliz. que ele tem 9 anos, vamos dizer que ele com 1 ano, o cérebrozinho dele parou. E agora ele tem 1 ano e 4 meses, ele está aprendendo tudo de novo, ele aprende palavras, ele fala, ele interage. Então, a gente conseguiu dar uma nova alternativa de energia para que o cérebro dele funcionasse, não à base de glicose, tá? Porque o cérebro dele é como se fosse intoxicado por glicose. Né? Isso que eu encontrei nas pesquisas que eu realizei dentro de vários estudos. E funciona bem, não só com o Nicolas, mas com outras crianças tem funcionado muito bem. Já ouvi algumas vezes que é você insistir, você forçar uma criança a comer. Por exemplo, a gente põe um prato, a criança come ali 10 colheradas, a gente fica, filho, come mais um pouco, só mais um, só mais não sei o quê. É como se a gente ficasse insistindo para ele respirar. É fisiológico. Se ninguém força ninguém a respirar, ninguém força ninguém a dormir, aí ao banheiro. É o que eu falei no começo da minha fala, é respeitar a individualidade então, da natureza dele. Na opinião de vocês, assim, tá aqui o prato da criança, a mãe viu que a criança não comeu tudo. Deixa quieto? Na minha opinião, sim. Na sua opinião, sim? Na minha sua opinião, também? sim. Não vale aquela história assim, depois pega o celular que eu te dou mais. Ele aprende, se você pegar o e celular, se você fizer este jogo, coisa. ele vai aprender que ele tem um domínio sobre você. É um risco gigante, né? É um risco e que você perde essa briga. Você Vem com acaba brincadeirinha, perdendo. contar história. Às vezes, por exemplo, tem mãe que relata que não, ele não quis mais, eu comecei a contar uma historinha, cantar uma música, fazer alguma estripulia na frente dele, aí ele começou a aceitar de volta. Aí veio o super-herói, a comida do Hulk, come de novo. Nem assim não vale? Aline, olha, a dica que eu dou para as mães que estão assistindo a gente é: as crenças populares não resolvem, só deixam a mãe mais angustiada. Por exemplo, não, ele vai comer, deixa ele com fome que ele vai comer, porque não come. Eu já vi isso demais. Deixa ele com fome, assim, passa uma tarde inteira sem comer. Deixa ele comer, ele vai comer. E espera crescer, espera entrar na escola. Espera casar agora. Vai esperar casar, então. Porque, assim, é uma bola de neve. Isso vai gerando complicação, isso vai gerando mais complicação na estrutura familiar mesmo, né? Pai, mãe, irmão, babá, avó, avô. E aí isso não funciona. Isso de deixar a criança sentir fome, já era. Não. É um ato aprendido. Se ele precisa aprender, como é que você vai tirar? E aí essa história de ficar insistindo. Eu peguei uma vez uma criança que ela, até comentei com as meninas, a mãe falava tanto, mastiga, mastiga, engole, que ela estava tomando pastoso, um Danone, que nem pode, mas ela botava uma colherzinha do Danone para fazer a deglutição. Então, ela dava várias mastigações com Danone, que é um alimento
pastoso que não precisa disso. Não Mas a precisaria. ansiedade, a angústia das mães era passada para a criança. Imagina quando essa criança introduzisse o sólido. Ela ia mastigar quantas milhões de vezes para fazer essa deglutição? É o Ela não famoso, ia. Eu já ouvi uma expressão que fala assim, nossa, aquilo rende na boca, Rende, porque é. a gente fica indo. Então, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto, porque agora nós vamos conhecer os benefícios da acupuntura na gravidez. Você sabia? Olha só. Mamães, vamos de curiosidades. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Barros, que é fisioterapeuta e especialista em acupuntura também, é isso mesmo? Sim. E aí a gente está trocando uma ideia super bacana e ele já me disse umas curiosidades sobre os benefícios da acupuntura na gravidez. Na verdade, doutor Alexandre, os benefícios da acupuntura podem vir antes mesmo de a mulher engravidar? Então, se ela está planejando engravidar, ela já pode fazer acupuntura? Exatamente. Ela já pode estar se preparando tanto o corpo como a mente, porque são várias mudanças que ela está suscetível. Então, ela já pode acalmar a mente, se tranquilizar, porque isso faz parte até da própria ovulação. Regular o sistema reprodutor, regular também o ciclo menstrual para uma gestação bem tranquila. Durante a gestação, pode fazer também? Tipo, ali a mamãe está com poucas semanas. Tem muita mudança. E tanto ela como o parceiro, o marido, né, passa por muitas mudanças. Então, a acupuntura pode ser feita nos 3 primeiros meses. É um cuidado que nós temos também para não estimular alguns pontos que podem ser... a gente pode ter um cuidado maior com eles, tá? Então, são, de certa forma, até necessários. Tá? Então, a gente tem cuidado com alguns pontos e outros já são importantes para esse período. Dói, doutor, a acupuntura? Realmente é a pergunta que muita gente faz, mas tem alguns pontos que são mais sensíveis, outros praticamente insensíveis. Eu já ouvi uma vez que, tipo assim, a mulher tá no trabalho de parto e aí chegou lá, demorou, na hora que colocou as agulhinhas, o bebê já começou a sair. Tem sentido isso, doutor? Tem, nós fazemos esse trabalho, inclusive durante o trabalho de parto, Para acelerar o trabalho de parto? na maternidade, já as próprias médicas, obstetras, médicos, enfermeiros já solicitam a acupuntura durante o trabalho de parto para induzir. Então a gente promove contração, dando ritmo, intensidade às contrações para que acelere o trabalho de parto. A gente não causa um desconforto, pelo contrário, a gente acalma o corpo e estimula só as áreas necessárias para a contração. Que fantástico. Doutor, uma outra dúvida. A partir de que idade uma pessoa pode fazer acupuntura? Tipo, meu filho de 11, 12 anos pode fazer? Então, até mesmo por trabalhar com essa parte das gestantes, muitas crianças nascem com algum desconforto, um torcicolo congênito, uma intolerância a algum alimento, e a gente já pode começar a fazer acupuntura desde alguns dias de nascimento. Então, alguns dias. Isso, Mas é perigoso, não? Tipo, o nenenzinho ali se mexendo com as agulhinhas. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode estimular os pontos com alguns estímulos que não seja agulha. Então, nós podemos usar alguns cristais ou a própria mão para estimular os pontos de acupuntura. Então, esses pontos são os que nós estimulamos e não necessariamente precisa ser com agulha. Então, até mesmo as gestantes que têm medo da agulha, a gente, para não estimular até o próprio medo dela, a gente faz com outros estímulos. Quais são os outros elementos que o senhor falou? São cristais? Nós utilizamos o cristal. Pela medicina tradicional chinesa tem a moxa, que é um bastão de Artemisia que nós aquecemos o ponto de acupuntura. Que chama moxa bustão, é isso? Exato. É a moxa bustão que nós utilizamos muito em gestantes e que não precisa do estímulo doloroso da acupuntura. Basta a gente utilizar o cristal ou a massagem. Muito obrigada, doutor Alexandre, por tirar as nossas dúvidas. Aí estão esclarecidas todas as suas dúvidas com relação à acupuntura e gestação. Eu fiz a acupuntura quando estava grávida, é maravilhoso, muito bom, recomendo a todo mundo. Eu tô aqui trocando uma ideia maravilhosa com esses profissionais, daqui a pouco, o próximo bloco, a gente volta, que tem muita coisa boa para você. Fica aí.